Seja bem-vindo ao programa Lugar de Paz. Hoje é sexta-feira, é um privilégio ter a sua companhia. Esse programa especialmente dedicado à oração de intercessão. Então é um prazer ter a sua companhia, porque aqui nós vamos orar, nós vamos agradecer e nós vamos louvar o nome de Deus. Deus é bom, todo o tempo Deus é bom, Deus cuida de você, Deus cuida de mim e Deus tem um plano para a nossa vida. Você já orou a Deus hoje? Já permitiu que Ele falasse ao seu ouvido, ao seu coração, através de sua palavra, a Bíblia Sagrada? Através da Bíblia Sagrada nós podemos descobrir coisas grandiosas a respeito de Deus, porque Ele, na sua bondade, decidiu se revelar para nós. E sabe, existem tantas pessoas com uma ideia equivocada a respeito de Deus. Acham que Deus é um Deus tirano, um Deus maldoso, um Deus que não se importa com as dificuldades que seus filhos enfrentam aqui na terra. E essa imagem distorcida gera enfermidade, gera um pensamento carregado, uma ideia equivocada a respeito do nosso Criador. Porém, quando nós lemos a palavra de Deus alinha o nosso pensamento, ajuda a alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E essas ideias distorcidas a respeito do caráter de Deus, elas são então ajustadas e nós passamos a ter uma imagem mais correta a respeito de Deus, assim como Ele se revela em Sua palavra. Passamos a ter uma imagem mais correta a respeito de quem nós somos e do quanto somos importantes para Deus. Aqui na oração sumo sacerdotal, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, no finalzinho ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Veja bem, querido amigo, a palavra de Deus aqui nos diz que Cristo fez conhecer o Pai para os discípulos, e não somente para os discípulos, mas para mim e para você. E Ele diz mais, Ele diz que ainda o farei conhecer. Sabe, Deus na sua infinita misericórdia, Ele querendo se revelar de forma mais plena para mim e para você. Sabe o que é que Ele fez? Ele enviou o seu Filho único, para morrer pelos nossos pecados. Portanto, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele é a plena, exata imagem do Pai. Sabe, eu quero compartilhar alguns agradecimentos, alguns pedidos de oração. Hoje é um momento muito especial para nós louvarmos a Deus. Nós temos um lindo testemunho de alguém que reconhece Deus em sua vida, suas bênçãos, e é tão importante nós reconhecermos aquilo que Deus faz por nós. Olha o vídeo do Cauê. Olá, amigos do Lugar de Paz. Eu tenho muita coisa a agradecer a Deus esse ano. Não foi um ano fácil para mim. Eu sou universitário, né? Eu estou saindo da faculdade agora e no último ano de faculdade tem o tal do trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho realmente que ele é muito extenso. Durante todo um ano você tem que realizar ele. E paralelamente a isso, eu tenho o meu trabalho de maneira profissional. E paralelamente ao trabalho profissional, à questão da faculdade, eu tenho a minha vida pessoal também, as atividades na igreja. Então foi um ano bem difícil, onde em todo momento eu queria pedir para Deus para que Ele me desse forças para conseguir realizar todas as tarefas que eu tinha para realizar de uma maneira organizada, de uma maneira muito bem feita. E se não fosse o sábado, eu trabalharia praticamente 7 dias da semana. Graças a Deus que Ele nos deu o sábado. Então de domingo a sexta era intenso, várias atividades, várias coisas para eu ter que fazer na minha vida. E eu pedia muito a Deus para que Ele me desse força. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir realizar nada disso. E parece uma coisa tão banal, mas na nossa vida a gente tem muito disso. De coisas que nós temos que fazer e parece que a gente não vai dar conta de realizar isso. Então eu agradeço muito a Deus, porque Ele me ajudou a fazer com que tudo isso desse certo. E tudo que eu tenho na minha vida é graças a Deus. Então se de repente você está passando por uma situação como essa, onde você olha a sua vida e você não sabe se você vai dar conta de realizar, mesmo que uma atividade mínima, como de repente cuidar da família, cuidar da casa, mas não, para Deus tudo isso é importante. E a minha vida, o meu testemunho é uma prova disso. Então seja grato a Deus por tudo que Ele faz por você e que nós possamos agradecer ainda mais por tudo isso que Ele vai fazer na nossa vida.
Que testemunho bonito do Cauê. Cauê é um amigo, que Deus continue lhe abençoando, Cauê. E como é importante realmente reconhecermos a poderosa mão de Deus agindo na nossa vida. Esse Deus que nos ama, esse Deus que se importa com cada detalhe da nossa vida. Parece que em alguns momentos não entendemos o porquê das coisas, na verdade, mas Deus tem um propósito e nós precisamos ter fé de que o propósito de Deus para a nossa vida é o nosso bem supremo. Olha aqui alguns agradecimentos para compartilhar com você. A Leda Berkenbrock: sou muito grata a Deus por este programa existir. Quando minha filha estava em estado grave, na UTI, pedi oração ao pastor e todos oraram. Deus nos ouviu e no outro dia ela ganhou alta. Deus é maravilhoso e ouve as orações feitas aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado, Leda, por compartilhar o seu agradecimento e o seu testemunho. Louvado seja Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. A Eliane Scarlatti: boa tarde. Deus, mesmo diante das situações que eu passo, agradeço a Ti pelo alimento físico, espiritual e por eu poder enxergar, andar, falar, ouvir e respirar. Agradeço pela oportunidade de falar de Ti. Mesmo quando a minha fé é tão pequena, o Senhor tem misericórdia de nós. Você vê, ela reconhece alguns detalhezinhos na vida. Poder enxergar, respirar, poder fazer as coisas para o próximo, mesmo quando a fé é pequenininha. Louvado seja Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, Eliane, e que Ele continue lhe abençoando. O agradecimento da Sônia Regina Santos Menezes: agradeço por cada mar vermelho que nosso bom Deus abriu para mim e por cada livramento que soube e pelos que nem fiquei sabendo. E você? A Sônia aqui, ela reconhece o mar vermelho que Deus abriu para ela. E também ela diz aqui, comenta, talvez ela não tenha conhecimento daquilo que Deus fez para ela. Mas e em relação à sua vida? Você olha para trás, você percebe a mão de Deus agindo na sua vida? Quantos mares vermelhos Ele teve que abrir para você passar? Se você não consegue enxergar isso, o fato de você respirar, o fato de você ter perspectiva ou ter alguma esperança, uma esperança que está fundamentada na palavra de Deus, não seria motivo suficiente para agradecer? Entender que Cristo deixou o céu, deixou a adoração dos anjos, veio a este mundo em forma humana, serviu a humanidade e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para salvar você dos seus pecados e me salvar. Temos motivos, muitos motivos para agradecer e louvar a Deus. Aqui a Sônia, ela comenta a respeito do mar vermelho que Deus abriu na vida dela. Talvez você esteja precisando que Deus abra um mar vermelho na sua vida. Talvez você se sinta encurralado, sem saber para onde ir, sem saber qual é a solução. Sabe, geralmente quando temos problemas, precisamos enfrentá-los e resolvê-los, não é verdade? E quando nós não temos nenhuma solução? E quando achamos que temos a solução, mas na verdade estamos equivocados? A grande resposta é que para tudo na nossa vida nós precisamos da sabedoria divina. Ele ilumina os nossos passos, Ele nos dá discernimento, sabedoria, para que possamos fazer as melhores escolhas. E às vezes mesmo sem entender o porquê de tais escolhas. Mas Deus, que enxerga o fim desde o princípio, Ele quer conduzir os seus passos por um caminho que lhe proporcione vida, vida plena, vida em abundância e salvação eterna. Portanto, vale a pena confiar em Deus. Não importa que tipo de situação você se encontra. Se você está encurralado, encurralada, pode ser, quem sabe, um problema financeiro, pode ser, quem sabe, um problema de saúde, ou quem sabe um problema familiar, quem sabe as drogas. Eu quero dizer que Cristo tem a solução, que Cristo tem a resposta, e por isso nós podemos ter esperança em Cristo, em Sua palavra. E por isso eu encorajo você
Se aproprie das promessas bíblicas. Leia a Bíblia com o coração aberto, com o coração humilde e permita que a voz de Deus fale ao seu coração. E quando Ele fizer uma promessa, estude essa promessa, entenda o contexto dessa promessa e clame a Deus pelo cumprimento dessa promessa. Sabe, às vezes é muito fácil nós querermos que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. E Ele deseja cumprir, obviamente. A Bíblia nos dá vários exemplos da fidelidade de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos obstáculos e impedimos Deus de realizar uma grande obra na nossa vida. Quem sabe a incredulidade, quem sabe a desobediência, quem sabe a rebeldia, são coisas que podem impedir Deus de agir na sua vida do jeito que Ele gostaria de agir. Mas Deus, Ele continua tentando porque Ele ama você. Então não desista. Se você está encurralado numa situação difícil, diante de um mar vermelho fechado, lembre-se, Deus pode e quer abrir esse mar vermelho para você passar. Sônia, muito obrigado pelo seu testemunho e pelo seu agradecimento. O Eurico Manolo, sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados e os de minha casa, por nunca nos faltar comida e plena saúde, mesmo enfrentando o desemprego por 2 anos. Ele nunca nos desamparou. Deus é bom. Amém, Eurico. Deus é bom. Talvez você esteja se sentindo como Eurico, antes, obviamente, dele ter recebido uma bênção, uma resposta divina. Talvez pressionado, talvez angustiado, embora ele aqui não tenha comentado de ter sentido angústia em nenhum momento, porque Deus proveu o alimento para ele. Mas seria muito natural ter essa sensação do abandono de Deus. Será que Deus se importa comigo? Ou se sentir oprimido, ou preocupado, ansioso demais? Sabe, eu não sei qual é a sua ansiedade, a sua preocupação, mas Deus diz assim para você. Jesus disse, não andeis ansiosos. Ele há de prover aquilo que você precisa, porque Ele sabe daquilo que você precisa. Deus é o dono do universo, porque Ele é o Criador e Ele ama você. E nós somos convidados a descansar nele. E se nós descansamos nele, nós podemos desfrutar de paz, de confiança. Agora, como podemos descansar nele se nós não nos relacionamos com ele? A religião cristã, ela envolve essa questão do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, porque fomos criados originalmente para o relacionamento com Deus. Mas o pecado atrapalhou tudo isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna autossuficientes, independentes, orgulhosos. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está dizendo assim para mim e para você: deixa eu trabalhar com você. Deixa eu abrir as portas que precisam ser abertas na sua vida. Confie em mim. Eu tenho um plano para você e esse plano envolve a vida eterna. Por isso eu encorajo você. Abra o seu coração a Deus. Converse com Ele. Se você estiver passando por uma dificuldade com um filho que está perdido nas drogas, lembre-se que a graça de Cristo pode alcançar seu filho. Se você está com alguma enfermidade, talvez uma enfermidade crônica, num momento difícil, num deserto árido, lembre-se, Deus é vida, Ele é o doador da vida. Deus não teme a morte porque Ele venceu a morte. A Bíblia nos diz que Cristo ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E Ele voltará outra vez, Cristo voltará para nos levar para a vida eterna. Portanto, não precisamos temer nada, porque a palavra de Deus diz: o que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero compartilhar aqui o agradecimento da Célia Gouveia. Obrigada, Senhor, por todo o cuidado e proteção. Obrigada porque tenho um teto sobre minha cabeça, tenho saúde, alimentos na minha mesa, uma cama limpa e confortável para dormir, água limpa para beber, um carro para me levar onde preciso, posso ouvir, falar, enxergar. Grata porque toda manhã o Senhor me dá uma nova chance. Enfim,
as bênçãos são incontáveis. Muito obrigado, Célia, por compartilhar o seu agradecimento. Outro dia, andando pela rua, eu vi uma pessoa pobrezinha, uma pessoa sem teto, obviamente sem tomar banho, estava suja. E passando ali, eu sentei naquela praça, era um dia à tarde, e eu então me aproximei depois daquela pessoa e perguntei: o que eu posso fazer por você? E aquela pessoa simplesmente disse assim para mim: eu estou com fome. Então levei aquela pessoa até um restaurante para comer. Sabe, às vezes a gente tem coisas no dia a dia, uma roupa limpa, uma cama arrumadinha, um teto, e teríamos motivos de sobra para podermos agradecer a Deus. Quando olhamos de repente para uma pessoa em necessidade, às vezes somos indiferentes, mas para Deus ninguém é indiferente. Ninguém passa de forma despercebida diante do olhar de Deus. Você se lembra daquele cego de Jericó? Aquele cego que clamava: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão pressionava Jesus, os discípulos tentaram inquietar, ou melhor, tentar fazer aquele homem ficar quieto, mas Jesus ouviu o clamor daquele cego e Jesus o curou. Portanto, ninguém passa de forma despercebida diante do olhar de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, mas olhe para aquelas coisas boas que Deus tem lhe dado. Reconheça a mão de Deus na sua vida, mesmo que aparentemente tudo seja negativo. Pode ser que você encontre alguma coisa positiva para poder agradecer a Deus. E agradeça, e você vai sentir uma paz no coração muito grande. E aqui está o agradecimento de alguém que enxerga essas coisas simples, a água limpa para poder beber. Agradeça a Deus e sabe, compartilhe as suas bênçãos com aqueles que não têm essas bênçãos. Porque Cristo deseja que nós compartilhemos aquilo que recebemos para com as pessoas que estão ao nosso redor. Então faça isso e certamente Deus também lhe abençoará ricamente, trazendo paz, alegria, porque existe uma alegria muito grande em poder ajudar as pessoas. É claro que nós não vamos ajudar porque queremos ficar felizes, ou seja, estaríamos sendo egoístas se essa fosse a motivação. Devemos fazer o bem porque é certo fazer o bem. Devemos fazer o bem porque Deus nos comissionou para fazermos o bem. Devemos amar o próximo porque devemos amar a Deus. E se amamos a Deus, certamente amaremos o próximo. Mas como podemos amar a Deus? Somente amor desperta amor. A Bíblia diz que nós o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele nos amou primeiro, esse amor nos constrange. E esse amor que nos constrange desperta amor no nosso coração. E é com esse amor que nós devemos amar as pessoas, o nosso próximo. E é esse amor que Deus quer que você tenha na sua família, no seu lar. Deus quer que haja respeito no ambiente de família onde você vive. Quantas famílias estão em pé de guerra, quantas famílias estão brigando, se degladiando, sabe, não vale a pena. O lar deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. E nós queremos orar por você, pelo seu pedido, pela sua família e pela situação que você está passando. O próximo agradecimento é da Vilma Leite. Ela diz assim: muitas são as bênçãos que tenho recebido, que são incontáveis neste espaço. Mas uma delas é saber que tem alguém disposto a orar pelos problemas alheios, como a equipe de vocês. Um programa específico para essa finalidade. Sou imensamente agradecida e desejo que vocês sejam abençoados em dose dupla, tripla e muito mais. Muito obrigado, Vilma, e também desejamos que Deus continue abençoando você ricamente em sua caminhada cristã. Temos aqui alguns pedidos de oração e eu quero compartilhar esses pedidos de oração. A Célia Gouveia, ela também tem um pedido de oração. Peço que orem por minha mãe Benedita Faria, que está com câncer, e pelo meu lar, que possamos ter mais fé e mais confiança no Senhor Jesus e que Deus me abra uma porta de emprego.
Vamos aqui interceder pela Célia, queridos. Ela pede pela sua mãe, a Benedita, que está com câncer. Ela também pede por uma oportunidade de emprego e pede por sua família. O próximo pedido de oração é da Adriana Paiva. Peço para que Deus prepare um companheiro para mim e me prepare para ele. Já agradeço em nome de Jesus. Sabe, é um pedido muito importante. Pensar em se casar, pensar em construir família. Obviamente que Deus quer que você prospere, tenha felicidade, tenha uma família que seja muito abençoada. E por isso é importantíssimo, é essencial buscar a orientação divina. Pedir que Deus prepare uma pessoa especial e pedir que também você seja preparado. Gostei do seu pedido. E é preciso estar com o coração aberto para permitir que o Senhor nos ensine como devemos ser, como devemos viver. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê discernimento e dirija os seus passos, Adriana. Gesrael Bernardo Tomás. Eu quero agradecer a Deus e pedir que orem a Deus para que eu consiga um emprego, porque já estou há 4 anos sem estudar e peço por um milagre e que eu consiga um emprego. Orem em meu favor. Gesrael Thomas Bernardo, falando de Angola. Querido amigo, vamos orar por você, Gesrael, que Deus lhe abençoe. Assim como você, devem existir milhares e milhares de outras pessoas que estão procurando por um emprego. Queremos orar por você para que você consiga encontrar um trabalho e assim conseguir se sustentar. Continue buscando a Deus, perseverando, e nós vamos estar aqui orando por você. Sabe, no início do programa eu li um verso bíblico, e esse verso bíblico está aqui no finalzinho da oração sacerdotal que Cristo fez. Jesus estava prestes a ser preso, prestes a ser condenado injustamente, e no dia seguinte ele morreria pelos meus pecados e pelos seus pecados. E ele orou por mim e por você. Ele orou pelos discípulos, mas orou também por todos aqueles que viriam a crer nele por intermédio dos discípulos. E aqui no Evangelho de João, Jesus ele disse assim, nessa oração, e a vida eterna, versículo 3, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu pergunto para você, será que você de fato conhece a Jesus? Você conhece as promessas que Ele fez? Você sabe o que Cristo fez por você? Você sabe o que Ele faz hoje por você? E você sabe o que Ele fará? Você conhece Deus? Você estuda a Bíblia a ponto de poder dizer assim, olha, eu conheço um pouco a respeito de Deus a partir daquilo que Ele deixou revelado em Sua palavra? Sabe, a Bíblia diz, Jesus disse que a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E Jesus prometeu, aqui no final Ele disse, eu lhes fiz conhecer o Teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus prometeu que faria com que eu e você conhecêssemos mais ainda Deus, o Pai, o grande amor que Ele tem por mim e o grande amor que Ele tem por você, para que o amor do Pai permaneça em mim e permaneça em você. E o amor de Deus permanecendo em nós, isso vai nos trazer paz, confiança, alegria e esperança. Eu quero convidar você para orar neste momento. Vamos nos unir a Deus em oração. Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Compreendemos um pouquinho do Teu amor para conosco ao ponto de enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Nós que somos pecadores, não merecedores de nada, o Senhor demonstra a Tua infinita misericórdia, graça para com cada um de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada telespectador, que o Senhor atenda a cada pedido de oração conforme a Tua sabedoria, conforme o Teu propósito.
Existem pessoas enfermas que necessitam de cura, que necessitam de restabelecimento, que necessitam de paz. Que a tua mão poderosa sobre elas possa trazer a elas este alívio, a certeza do teu amor. Existem pessoas que têm uma ideia distorcida a respeito de ti, ó Deus. Que estas pessoas possam também, através da tua palavra, entender que o Senhor as ama e que ninguém passa de forma despercebida diante do olhar de Deus, porque todos nós somos importantes, porque todos nós somos teus filhos. Por isso eu quero orar aqui por aqueles que estão procurando por um emprego, que o Senhor possa dirigir seus passos e abrir uma oportunidade de emprego para eles. Peço por aquelas pessoas que estão passando por um problema no lar, na família, que possa haver um milagre, que possa haver reconciliação, perdão e restauração. E aquele que está no pecado, que possa encontrar em Ti amor, libertação e perdão. Senhor, colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar aqui com você no programa Lugar de Paz. Desejo a você um feliz sábado, um final de semana muito feliz e até a próxima semana.